Não, depois nós temos uma foto sua. Deixa acabar o culto que nós temos uma foto. Tem uma foto. Depois nós tiramos a foto. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Amém. O Senhor possa estar falando aos nossos corações através da sua palavra. Se você puder abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos estar falando sobre o batismo. Amém? E o pastor Marco, ele enviou ali no grupo da tesouraria um estudo muito lindo sobre o batismo, que é um assunto importante para todos nós, né? E nós precisamos prestar atenção, porque é palavra de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Mateus 3, versículo 13, está escrito assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele se batizou, né? O Senhor Jesus, ele é o nosso mestre. Nós temos que seguir os passos do nosso mestre. O Senhor Jesus, ele se batizou, e quando ele foi até João, e João, né, ficou surpreso. Ele falou: Nossa, o Senhor vem a mim? Eu não tenho que ir até o Senhor. Ele falou: Não, deixa para que se cumpra toda a justiça. Por que Jesus se batizou? Jesus, ele não tinha nenhum pecado, mas ele se colocou como um homem para se identificar com toda a humanidade. E quando ele se batiza, ele faz isso, né? Porque ele sabe que isso agrada o coração de Deus. E ele veio para isso, para nos representar, né? Ele nos representou, ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, e ele se batizou. Foi uma das ordenanças de Jesus. Eu vou estar lendo aqui para você, não precisa abrir, está em Marcos 16, capítulo 15, está escrito assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha que coisa interessante. Quem crer e for batizado. Estou lendo isso aqui, irmãos, não é coisa minha não, é coisa desse estudo, e é pautado na palavra de Deus. Então, aqui está dizendo que o Senhor Jesus e Salvador, ele falou isso. Essas palavras são dele. Se você quiser ler depois, Mateus 16, versículo 15: Ide por todo mundo, palavra dele, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então eu entendo que o batismo, ele tem uma ligação muito forte com a salvação. Porque primeiro você crê em Jesus, você abre o teu coração para Jesus. Nós, né? Depois nós nos arrependemos dos nossos erros, nós entendemos porque de alguma forma Deus, ele abre os nossos olhos espirituais, e nós entendemos que a vida que nós levávamos era uma vida errada. Por quê? Porque a gente fazia o que a gente queria. Mas agora que nós cremos, nós nos arrependemos, porque nós queremos ter a vida de Deus em nós. Nós cremos em Jesus, né? E nós sabemos que precisamos dele, precisamos do Espírito Santo dele. Para mim e para você, isso aqui é um assunto de grande importância. Então, irmãos, os nossos olhos, eles se abrem. Por que eles se abrem? Porque o Senhor, ele quer que a nossa salvação seja completa. Ele quer salvar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Tudo isso tem salvação, sabia? Esse corpo que a gente tem é um corpo que ele vai envelhecendo, não é assim? Mas vai chegar um tempo, não, que o nosso corpo vai ser um corpo glorificado. Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele pensa em tudo para mim e para você. Amém. O nosso corpo vai ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Então é alma, corpo e espírito, tudo, é a restauração de tudo na nossa vida. Ele veio para isso. Por que ele veio para isso? Porque nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos longe da promessa do Senhor, mas Jesus veio para resgatar a nossa comunhão com o Pai.
Em Atos 2:38 está escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu Deus, cada hora que eu leio a respeito do batismo, implica o batismo coisas grandiosas demais, que às vezes a gente nem para para pensar. Olha, eu vou me batizar e vou ser lavado dos meus pecados. E eu vou receber o dom do Espírito Santo. Gente, isso aqui é bíblico, isso aqui é a palavra de Deus. Aí muitos falam, não, mas quando eu estiver preparado, eu vou me batizar. Mas quem está falando para estar preparado? O Senhor fala para você estar preparado? Fala, pastor, não fala. Se você ler aquela passagem do eunuco, que ele estava ali lendo o livro de Isaías, que Filipe, o evangelista, ele estava lá em Samaria, estava tendo avivamento. Filipe pregava, as pessoas se convertiam, as pessoas eram libertas do inimigo, porque falava assim que tinha muita libertação, muita salvação, muita cura. E o que Jesus faz? O que o anjo do Senhor, está escrito o anjo do Senhor, depois eu vou ler essa passagem. Ele pega Filipe, tira do avivamento, tira daquele mover maravilhoso. Já pensou nisso? Ô Filipe, vem cá, vai lá para o deserto agora. Deus, ele faz essas coisas. E ele vai pelo caminho do deserto, e ali ele encontra o eunuco, que era uma autoridade. Era um homem de autoridade. Ele estava lendo Isaías 53. E ele percebe que ele estava lendo. Ele começa a explicar, porque ali Isaías estava falando sobre o Messias. Estava falando sobre Jesus. Até que ele entende. E o que eu preciso para ser batizado? Se você crê. Ele não perguntou se ele tinha pecado, se ele estava fazendo de errado. Não, nada disso. Se você crê, é o suficiente para você ser batizado. E ali tem um momento que eles encontram água, né? Um lugar ali que tinha água. Os dois entram na água, Filipe batiza, se quem achar quiser ler, pode ler. E é feito o batismo, irmãos. E é tão interessante. Vou ver se eu acho aqui essa passagem, que eu escrevi essa passagem. Se alguém achar, primeiro pode ler. Olha, Atos 8:26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E este se chama deserto. Aleluia. E Filipe sai, né? Então Filipe ele sai desse avivamento e ele encontra com esse homem. E esse homem, ele era uma autoridade, irmãos. E ele tomava conta das riquezas da rainha Candace. Se alguém quiser ler, pode ler. É o Etíope, A passagem? Não, se você quiser ler um pedaço. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, Isso mesmo. rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Amém. Então, veja bem, ele estava vindo de Jerusalém, ele foi adorar em Jerusalém. Só que ele era um eunuco. E os eunucos, eles eram proibidos de entrar dentro da congregação, porque isso fazia parte da lei de Moisés. O homem que era eunuco, ele não podia participar do culto. Mas ele foi adorar em Jerusalém, ele ficou próximo ali da adoração. Ele não entrou naquela igreja, ele não entrou naquela congregação, mas ele foi adorar. E quando ele está voltando, irmãos, ele voltou centenas de quilômetros. Mas olha como que Deus é maravilhoso, porque cada um de nós é muito especial para o Senhor. Esse homem, irmãos, ele devia ficar sentido por não poder participar. E se você ler essa passagem, também está em Gênesis, que o próprio Deus, ele fala que não poderia mesmo participar. Mas ele faz com que esse homem, né, seja acolhido por Filipe. E ali, é como eu creio que é como se Deus falasse: olha, na lei de Moisés você não podia, no Antigo Testamento não, mas agora você está na época da graça. Em Jesus você pode, em Jesus você é aceito, aleluia. E ele foi aceito. Esse homem, ele foi para a terra dele batizado. Então, irmãos, essa questão do batismo é algo muito sério na nossa vida. É uma coisa assim que nós temos que seguir o nosso mestre. Ninguém é maior do que o mestre aqui, ninguém é maior do que o seu Senhor. Nós temos que seguir os passos de Jesus, amém? E é isso que Jesus quer, né, para mim e para a sua vida. Porque quando você se batiza, esse ato, ele acaba sendo um ato público. Você está dizendo para Deus, acima de tudo para você, né? Você diz para a igreja, você diz para o mundo: olha,
agora eu aceitei a Jesus, eu vou me batizar, eu quero morrer para o velho homem, eu quero morrer para as coisas do mundo, e eu quero ressuscitar em Cristo. Você está assumindo um compromisso com Ele, você está assumindo uma aliança com Ele. Então você se batiza, você desce ali as águas, você imerge, é como se aquelas águas, segundo ali o estudo, né, que eu estou falando, se fosse um caixão, e o velho homem fica naquele caixão, mas você ressuscita com Cristo, para viver uma nova vida com Ele. Amém. E você faz isso publicamente, né? Aquele que me aceitar diante dos homens, né, eu aceitarei diante do Pai. Jesus não fala isso? E aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. É como, creio eu penso assim, né? Isso não estava escrito lá, mas é como um casal, um homem e uma mulher que se amam. Vou dar um exemplo, tá, irmãos? Não tem nada a ver, mas tem a ver por um lado. Eles querem construir uma vida juntos, eles querem crescer juntos, querem se tornar uma família, e eles se casam. É uma aliança. E isso é algo que tem testemunha, é algo que acaba sendo muitas vezes público. Às vezes a pessoa não faz uma cerimônia grande, mas é algo que acaba tendo testemunha, algo que é público. E ali eles passam a ser um só. E nós com Jesus passamos a ser um só. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Então, tudo que Ele faz não é por acaso, tudo que Ele faz tem um propósito para que nós venhamos a seguir, colocar na nossa vida, trazer para a nossa vida. Então, aquele que crer e for batizado será salvo. Isso é importante. E tem uma passagem, queria achar aqui, eu quero ver se eu acho. É um versículo que fala a respeito do batismo. Eu escrevi, irmãos, mas eu não sei se eu vou achar. Mas eu vou falar daqui a pouco, mais ou menos, se eu não achar, o que significa, o que fala. Vou ler aqui. Romanos 6,3 está escrito assim: fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado, assim andemos em novidade de vida. Então, o batismo, ele fala sobre a morte dos pecados na nossa vida. O pecado tem que morrer na nossa vida, né? Mas não era isso. Era do Novo Testamento também, não sei qual é o evangelho agora, eu escrevi, que fala que aqueles que são instruídos, eles colocam essa palavra em prática, se batizam. E nós temos sido instruídos aqui na igreja. Nós temos sido instruídos pela palavra de Deus. Nós não somos ignorantes. O Senhor tem mostrado para nós o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Então, irmãos, eu não sei, todos aqui foram batizados nas águas? Oh, glória a Deus, todos foram batizados nas águas. Amém. Então, irmãos, é verdade, mas vai ser em nome de Jesus, oh glória. Em Jesus, quando chegar a hora, você... Amém. E é uma oportunidade que Ele nos dá, irmãos, de nós colocarmos em prática e entender que é um momento muito espiritual, né? Ele nos lava. Não é que aquela água vai fazer alguma coisa para você ou para mim, vai salvar, não, mas é algo profético, é algo simbólico, é algo que tem um peso espiritual de que nós estamos morrendo para o velho homem, para o pecado. Aquela água faz o sentido de que é um mover de Deus fazer isso. Jesus fez, e é tão lindo que quando Ele fez, Jesus entra na água, vem o Espírito e Deus fala, né? A Trindade ali presente. Deus, ele mostra para mim e para você a seriedade que é desse momento na minha e na tua vida. E nós temos que trazer, irmãos, isso à nossa memória. Por quê? Porque é poderoso, é uma coisa que eu e você fizemos e que se trouxe uma aliança com Deus, trouxe uma aliança com Jesus Cristo, o batismo. Amém? Então, tem gente que fala, né, que eu vou me batizar quando eu estiver preparado. Então, a palavra de Deus, ela fala, não existe isso, irmãos. Nós não precisamos estar preparados para nós nos batizarmos. O Espírito Santo, ele vai trabalhando na minha e na sua vida. Eu lembro que na época que eu estava ali na igreja do pastor Papini, tinha um senhor que queria se batizar. Ele queria muito, mas ele fumava, né? E ele queria... E o pastor falava, se batiza, mas você quer parar de fumar? Você se esforça para isso? Você pede para Deus? Ele, sim, eu tenho muita fé de que quando eu entrar nas águas, eu vou parar de fumar. E ele entrou nas águas e ele parou de fumar. Porque no coração dele, ele tinha esse
desejo, ele cria, ele acreditava, né? Ele desejava viver essa passagem, viver essa palavra. E Deus abençoou, por quê? Porque o Senhor conhece os corações. E todos nós somos especiais para Deus. Veja, eu já vi isso aqui nessa passagem do eunuco, né? Que Deus, ele fala, não, você vai deixar todo esse avivamento, porque nós aprendemos que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então, irmãos, não importa, Filipe foi para o deserto, não importa para onde o Senhor me mandar ou te mandar, nós vamos fazer a obra de Deus, nós vamos obedecer o ídolo do Senhor, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou batizar no nome de Jesus, porque aqui também fala, batizar no nome de Jesus, aqui também fala, né? Então, não precisa fazer cursinho para se batizar. É bom a gente saber o porquê que a gente está se batizando, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, porque a nossa fé, irmãos, não é uma fé emocional, é uma fé que a gente tem que aprender o que está na palavra de Deus, quais são os passos que Ele espera que você dê, que eu dê. Então, você, né, aqui no caso, só tem uma pessoa que não se batizou, né, irmão Silvio? Mas, glória a Deus, o Senhor, Ele tocou no teu coração, você aceitou, você creu, e eu creio que isso também vai acontecer para a honra e glória de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu ver se eu acho aqui uma passagem. Eu achei aqui, ó. Isso aqui eu achei importante. Também está no estudo. Não, isso não está no estudo. Isso aqui foi o que eu pesquisei. O que significa se revestir de Cristo? Porque quando nós nos batizamos, irmãos, Gálatas 3,26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então aqueles que se batizam são revestidos de Cristo. E o que significa, qual é o significado de revestir-se? A palavra grega usada por Paulo, E-N-D-Y-O, significa vestir uma roupa, cobrir-se, colocar uma veste sobre si, né? Então, na cultura daquela época, a pessoa que tinha uma posição, a pessoa que tinha uma autoridade, ela era reconhecida pela veste. Às vezes um rei, até mesmo um sacerdote. Então, quando você se batiza diante do Senhor, você é reconhecido como filho dele, como irmão de Jesus Cristo, porque você se revestiu de Cristo. Então você recebe a vida de Deus, porque há algo poderoso, sobrenatural sobre você. O que? A sua fé. A fé em Cristo faz você tomar atitudes que estão dentro da palavra de Deus, coerentes com a palavra de Deus. E isso é uma veste nova para mim e para você. Diante de Deus, Ele olha e fala, Ele quer uma vida nova, ela quer uma vida nova. Ela quer fazer valer a minha palavra na vida dela, Ele quer fazer valer a minha palavra na vida dele. Então essa é a nossa nova veste diante do Pai. Amém? Amém. Então quando Paulo ele fala, revestiste de Cristo, ele está afirmando que Cristo passa a ser a nossa nova identidade. Não é simplesmente eu vou me batizar, me batizo, saio das águas, não. Eu tenho uma nova identidade. Tudo que eu fizer daqui para frente tem que ser coerente a essa nova identidade. Tem que ser coerente à palavra de Deus na minha vida. Amém? Amém. Então, esses são os sinais, é o início da vida cristã. Ter o batismo. E eu não vou falar sobre isso agora, mas às vezes a gente pensa que o batismo só foi falado, estava estudando também, eram outros estudos, às vezes a gente pensa que o batismo só é falado quando vem João Batista. Não. Quando se fala no mar, quando o mar vermelho se abre, é uma forma de falar sobre o batismo. Quando se fala da arca de Noé, do dilúvio, é uma outra forma de batismo, que está apontando para o futuro, para o Novo Testamento. Mas a gente pode até falar sobre esse assunto depois, se aprofundar mais. Não é uma coisa simplesmente do Novo Testamento, é uma coisa que Deus já havia mostrado como sombra no Antigo Testamento e que ia se cumprir no Novo Testamento através da vinda de Cristo. Amém? E é isso, irmãos, que nós temos que fazer valer na nossa vida, né? É muito importante o batismo diante de Deus, o batismo das águas. Aleluia. E também tem o batismo do Espírito Santo, né? O revestimento espiritual do Espírito Santo, esse batismo. Tem o batismo do fogo, oh meu Deus do céu, acho que eu não vou nem falar sobre isso aqui. Glória a Deus, só se Deus quiser. Né, pastor?
Tem gente que aceita de um jeito, tem gente que aceita de outro. O importante é nós termos respaldo na palavra e falar aquilo que está na palavra. E até aqui foi isso que aconteceu. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, vou pedir para você ficar de pé, não vou me estender mais. Né? Eu já agradeço a Deus por estar aqui. Eu já agradeço a Deus por... Eu sei que foi um mover de Deus, né? Então, irmãos, abra o teu coração para tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Né? Você e eu, nós somos discípulos. Né? E nós temos que seguir os passos do nosso Mestre. Nós temos que seguir o passo do nosso Senhor. Nós temos que fazer isso porque isso agrada o coração de Deus e ao mesmo tempo é bênção de Deus para a nossa vida. Aleluia. E você que não foi batizado, né? Nós estamos aqui para fazer cumprir também a palavra de Deus na sua vida. E nós vamos ter um dia aqui que nós vamos falar, olha, tal dia vai ser o dia do batismo. Né? Se você puder participar nesse dia, você vai participar. O importante, irmãos, é a gente, como é que fala? Acertar, né? O dia que pode, junto com os pastores podem também, e fazer valer essa palavra na nossa vida. Amém? Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Precisamos viver essa palavra na prática. Feche os teus olhos, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, Deus, como nós devemos viver, Pai, de acordo com a tua palavra, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem dado para o nosso próprio crescimento, Senhor. E esse é um assunto, Pai, o batismo nas águas é um assunto muito importante para os teus filhos, para cada um de nós, Senhor, porque nós somos a sua noiva, nós somos a sua igreja, aleluia, e nós temos como noiva, como igreja, essa aliança com o Senhor. O Senhor é o nosso noivo, o Senhor é aquele que vem nos arrebatar, o Senhor é aquele que vem fazer tudo que está, tudo que nós estamos esperando, se fazer cumprir também na nossa vida, e nós queremos estar preparados para isso. Nós sabemos que muitos querem se batizar, não podem, às vezes estão no leito, às vezes estão doentes, mas, Senhor, aqueles que podem, aqueles que têm essa oportunidade, que isso seja um momento de alegria, que seja um momento de gratidão ao Senhor, que seja um momento, Senhor, memorável, um momento, Pai, de festa, assim como aquele homem ia te adorar, não podendo entrar naquele lugar, mas bastava ele te adorar, e ele foi honrado pelo Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, obrigada, porque é na simplicidade, Pai, que o Senhor observa onde está o nosso coração, que o nosso coração esteja sempre no Senhor, na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Eu vou pedir para o pastor Marco vir aqui.